O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Caríssimo Diácono Leones, querido povo de Deus aqui presente, que rezam em casa conosco nesse momento, pela nossa TV Web São Francisco, ao nosso apostolado de Mãe Rainha, nesse dia da Aliança de Amor, nesse dia 18 de julho. A liturgia de hoje nos apresenta, neste domingo 16º do tempo comum, esta figura do pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que acalenta, é aquele que guia, é aquele que ampara as ovelhas, que ampara o rebanho. Essa comparação nós já vemos lá no livro do profeta Jeremias, na primeira leitura, no capítulo 23, versículo de 1 a 6. Reunirei o resto de minhas ovelhas e suscitarei para elas pastores. Nós estamos nesse momento do profeta Isaías, no final do tempo do reinado do sul, né, lá na Judeia, reino de Judá. E o que é que nós vemos? Quem era responsável pelo cuidado do povo? Quem era responsável pelo bem-estar, pela alimentação, pela saúde, por essa realidade prática da vida cotidiana do povo, era o seu chefe maior, o rei, e aqueles que lhe cercavam a sua corte. E nesse momento, o que é que Deus vê? Deus escuta o clamor do seu povo, Deus vê o descaso a que está submetido o seu povo pela autoridade real naquele tempo, e assim Deus fala que vai suscitar pastores para fazer aquele trabalho que o que deveria fazer não faz. Cuidar do seu povo, cuidar do seu rebanho, cuidar da sua porção escolhida. Isso vai acontecer no momento em que a figura do rei, de certa forma, vai se descolando da imagem de Deus, da presença de Deus, e o rei está deixando de ser aquele que cuida do povo de Deus, do rebanho de Deus, para cuidar de seus próprios interesses. E aí está o questionamento de Deus para com aqueles que foram postos à frente do povo, os reis. E por isso, Deus já diz através do profeta: vou suscitar pastores. E quando o povo escuta essa palavra, esse nome pastores, eles logo vão entender. Aqueles que cuidam, aqueles que protegem, porque era a função dos pastores de ovelha lá nas montanhas de Judá, de toda aquela região lá. Eles viam como era o cuidado dos pastores. Então, aí vai entrando a figura e a presença do pastor
que o Salmo 22 relata para nós muito bem o sentido do seu existir. Conduz, cuida, protege. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me, né? Se o pastor está à frente do seu povo, do seu rebanho, né? A felicidade, a condução para o caminho certo, sempre logicamente vai acontecer. E cuida do seu povo, curando as feridas, dando alimento, protegendo das coisas que não são boas. E essa realidade da figura do pastor servirá logicamente para unir os seus, para unir o povo de Deus. E é isso que São Paulo vai falar na carta aos Efésios. Ele é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Quem? Jesus, né? Aquele que será descendente de Davi, aquele que virá proteger e cuidar do povo, aquele que será o pastor, que dará pelo povo a sua própria vida, o seu próprio sangue, já na profecia é Jesus. É aquele que São Paulo diz, ele vem unir o que está dividido. Ele vem trazer de volta para junto de Deus o que lhe pertence. E o que é que pertence a Deus? Todos nós, independente de credo, independente de fronteira, seja ela geográfica ou social. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. E o que São Paulo diz aos Efésios é exatamente isso. Jesus vem trazer de volta, Jesus vem chamar de volta, reunir a todos para Deus, reunir a todos para o único rebanho que logicamente celebrará no céu a festa sem fim, que o Salmo 22 nos apresenta. Nós vemos o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34, e aí Nosso Senhor constata esta realidade já dita pelo profeta. Ainda no tempo do profeta ele constata isso, e já no tempo de Jesus de novo, ele vai constatar essa realidade. O povo que está sem guia, o povo que está sem pastor, né? Mais ou menos 700 anos separam a profecia de Jeremias de Jesus, e nós vemos a mesma realidade. O povo sem cuidado, o povo sem proteção, o povo entregue à sua própria sorte. E o Evangelho é uma continuidade dos evangelhos passados, que nós vemos dos domingos passados, sendo eles enviados, né? Os apóstolos são enviados para a missão, e agora eles voltam, e voltam naturalmente cansados, desgastados das andanças, das pregações, né? Das coisas que eles realizaram em nome de Jesus no meio do povo de Deus, chamando o povo para Deus. Eles voltam cansados e Jesus chama eles para um lugar deserto. Vamos fazer um retiro, vamos descansar um pouco. Mas o que é que vai acontecer? A multidão que ouviu a mensagem, seja dos apóstolos, seja do próprio Jesus, eles não querem mais, eles não suportam mais ficar distante de Deus, porque eles já sofreram demais, eles já passaram por crises existenciais e tantas outras demais, e agora eles encontram um sentido para a vida na pregação e na missão de Jesus, cujos apóstolos são os continuadores, são os propagadores da missão de Jesus. E o que é que vai acontecer? O povo vai em busca de Jesus, em busca dos apóstolos. Aquele momento que seria um momento de recolhimento foi, de certa forma, cancelado, para que Jesus acolhesse, para que Jesus cuidasse, para que Jesus protegesse o seu povo, que era como povo sem pastor, sem guia, e que só encontrava em Jesus ali
e de fato era sua única esperança, sua única possibilidade de melhora, de mudança de vida. Então hoje o Senhor nos chama a acolhê-lo como pastor que nos conduz, como aquele que cura nossas feridas do corpo e da alma, como aquele que nos dá a certeza de dias melhores, apesar de tantas situações. E quantas situações nós estamos vivendo agora, nesse momento difícil de pandemia. E o Senhor nos dá essa certeza como pastor que nos guia e nos conduz. A esperança não morre, a esperança não será defraudada, porque como diz Paulo, como diz Pedro, eu sei em quem eu pus a minha fé. E nós precisamos repetir todos os dias essa verdade para nós mesmos. Nós confiamos e acreditamos em Jesus, sabemos que momentos difíceis nós já passamos, nós estamos passando, talvez nós ainda passaremos, mas com certeza o que é bom, o que de fato nos traz esperança e nos sustenta de pé para superar cada momento, seja eles quais forem, se chama Jesus, Jesus Cristo ressuscitado. Então que o Senhor, como pastor supremo da nossa vida, nos conduza, nos ampare, nos ajude a permanecer firmes, a não desanimar nunca, jamais, a olhar sempre para frente e a segui-lo sempre, como sumo pastor da nossa existência, porque nele nós encontramos a unidade, nele nós encontramos salvação, nele nós encontramos descanso, alívio dos nossos sofrimentos e salvação verdadeira. Que o divino pastor nos sustente, nos guie, cure as nossas feridas e nos livre de todas as feras do tempo presente e do tempo futuro que tentam dispersar o povo de Deus. Jamais, com Jesus à frente, o seu povo será dispersado, dilacerado, porque somente o Senhor, como disse Pedro, tem palavras que nos sustenta para a eternidade, nos conduz e não nos abandonará jamais. Creio em Deus.